O que você entende sobre responsabilidade espiritual? O dia está chegando ao fim e mais uma vez estamos juntos na força da fé. Paz e luz, que o nosso Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. O que você entende sobre responsabilidade espiritual? Pense bem. Uma pessoa que tem responsabilidade em algum aspecto na vida é porque ela se preocupa se o que ela está fazendo está sendo feito corretamente e se os resultados estão vindo de acordo com aquilo que ela está trabalhando para ter. Uma pessoa com responsabilidade profissional, ela se preocupa com a ética, ela se preocupa com a forma como ela faz, mas ela se preocupa também com os resultados que ela espera ter. Uma pessoa que tem responsabilidade na sua vida sentimental procura andar direito e passar para o seu parceiro, para a sua parceira, seu cônjuge, tudo aquilo que ela pensa naquilo que ela quer para o seu futuro, porque os dois precisam estar num só pensamento. Os dois precisam estar numa só visão. Então a responsabilidade, ela envolve honestidade, ela envolve todo um compromisso, ela envolve toda uma questão e uma gestão de vida. Agora, a responsabilidade espiritual vai muito mais além do que o profissionalismo ou o sentimentalismo. A responsabilidade profissional, ela exige uma postura. A responsabilidade sentimental também exige. Mas a postura que a responsabilidade espiritual exige é muito maior. Porque ela exige uma frieza de pensamento. Sim, não pode ser pela emoção. A própria palavra de Deus, ela nos diz que nós não devemos nos levar pelo coração no que diz respeito às coisas importantes da vida. Eu já disse aqui e repito, os sentimentos são importantes para nós, mas eles funcionam como um combustível e não como uma força direcionadora. Sabe aquela pessoa que faz as coisas dizendo assim: estou sentindo vontade de fazer isso, estou sentindo vontade de fazer aquilo. Não é o sentimento que te diz o que deve ou não fazer, mas toda uma lógica de um pensamento racional. Por isso o apóstolo Paulo, ele nos chama ao culto racional no livro de Romanos. E isso a gente vai compreendendo à medida que a gente vai fazendo a leitura da palavra de Deus, dos livros de ensinamento e revelação do reino dos céus, que vão nos conduzindo ao entendimento do que precisamos ou não fazer. A palavra de Deus, ela diz em Provérbios 16, versículo 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O que é consagrar? Consagrar é tornar sagrado. É como a palavra de Deus, ela tratou com o povo de Israel. Quando o povo saiu do Egito, eles precisavam entender o que era sagrado. Então, Deus mandou construir a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança, ela era mais do que um baú. Ela era uma caixa onde ali as pessoas não tinham acesso, apenas os sacerdotes. E ela foi feita com tal esmero, porque ela precisaria representar a vontade de Deus que guiaria o seu povo. E aquilo era sagrado de tal maneira que somente os sacerdotes tinham acesso a ela. Vivemos na época da graça de Deus e hoje o véu do santuário foi aberto e temos o sagrado de Deus diante de nós. Quando nós colocamos diante de Deus aquilo que nós queremos fazer. Por isso, no início do ano, nós apresentamos todo o ano que vai vir. Abençoamos os 12 meses a partir do primeiro, colocando o reino em primeiro lugar, colocando a Deus em primeiro lugar. Celebramos a ceia das primícias e foi uma força espiritual tremenda. Eu estava no santuário e eu vi irmãos chorarem. Eu vi os irmãos se
colocarem nas mãos de Deus de uma situação onde eles diziam: meu Deus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida. Isso é parte da nossa identidade. Quando nós aprendemos a amar, quando nós aprendemos a ser, quando nós aprendemos a perdoar, quando colocamos a palavra de Deus como um princípio para nós. Tem pessoas que o princípio delas é não fazer mal aos outros. Tem pessoas que o princípio delas é não falar mal dos outros. Mas o princípio maior de todos é o servir a Deus. Pois aquele que serve, com certeza será servido. É a lei da semeadura. Aquele que planta, ele vai colher. Agora, o que você vai plantar para os anos, para os meses que estão vindo por aí? Por isso, este mês de janeiro é importante que você busque por Deus, busque pelo reino, apresente sua primícia e faça uma avaliação da sua vida, porque isso é responsabilidade sua. Não é responsabilidade do profeta, da profetisa, a responsabilidade do pastor é te ensinar, do ministro é te ensinar, mas é responsabilidade sua fazer a sua parte. Quarta-feira eu vou falar muito sobre isso. No estudo de Vida Profunda com Deus, o amor nunca falha, capítulo 7. E você não pode faltar. O conhecimento faz a diferença. Vamos orar? Meu Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu abençoo o final desta segunda-feira e nos prepara, Senhor, a todos nós, para terça-feira, onde nós estaremos, meu Deus, lutando e colocando em prática a Tua palavra. Abençoa nesta quarta-feira o estudo de Vida Profunda com Deus, onde nós vamos aprender a identidade que vem do céu. Abençoa teus filhos, eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, paz e luz para você. Em honra ao meu Senhor, eu quero adorar. Em honra ao meu Senhor, quero adorar. Com as primícias no altar, eu quero